Estamos de volta no programa Polêmica, especial Eleições 2014. O nosso tema é empregabilidade e estamos aqui com Geraldo Coutinho, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Campus Firjan, João Vaquete, vice-presidente da Associação dos Comerciantes e Amigos da Rua João Pessoa e Adjacência, da Cajopa, e a Flávia Azevedo, psicóloga especializada em recursos humanos. Eu queria começar com você, João, por uma pergunta que é uma curiosidade justamente por essa evolução, dessa visão nova de empregabilidade. Centro da cidade de Campos continua sendo atrativo para o comércio, partindo do princípio que a Pilinca hoje também se transformou em um grande centro, os shoppings com as grandes redes de fora. Como é que você analisa isso para aquele comerciante, inclusive os tradicionais, que ainda mantém aquelas lojas tradicionais no centro? Como é que está essa relação? Ainda continua quente, oxigenada, ou se perde um pouco por causa dessa migração? Não, essa fase passou. Nós tivemos esse período que a cidade era o centro da cidade, o comércio era todo o centro. Hoje você vê que o município de Campos, ele, além dos bairros, tem os distritos. Se você for a Guarulhos ou Itaquá, você vai ver como tem lojas, tem comércio. Parque Cidade Luz, um exemplo, não é? Houve uma descentralização do comércio. E as cidades, quando crescem, isso é normal. Então, e o período que nós tivemos no centro de um pouco de dificuldade foi uns 15 anos atrás que o município todo passou por uma dificuldade. Né? Houve uma mudança de foco, nós não tínhamos os recursos do petróleo que vem, a prefeitura não tinha o peso que tinha. Então, a partir desse momento, o comércio do centro está trabalhando bem, nós estamos vivendo agora a revitalização como centro histórico, a prefeitura está investindo aqui no centro e o comércio está bom. Eu não vou te falar para você que está melhor que o ano passado, porque nós estamos vivendo uma mudança estrutural no país todo. Que não é referente especificamente a isso. Não é isso. Então, dentro desse contexto, a fase é muito boa, poucas lojas são tão vazias, fechadas, é rotativo com qualquer parte de comércio que tem. Então, eu acho que essa preocupação que você está passando já passou, não existe mais. Então, o ciclo está normal. Há altos e baixos, por exemplo, o momento da obra de revitalização, ela prejudica o momento, a rua que está. Mas fora isso, o fluxo das pessoas está muito bom, o comércio funcionando direitinho. Vou aproveitar você com essa pergunta e vou acrescentar. Nós sabemos que a prefeitura ainda é um grande trem pagador, né? Mexeu com essa estrutura de pagamento, ela mexe com reflexo no comércio. A prefeitura sendo ainda um grande injetor financeiro, isso é preocupante futuramente, a partir do princípio que a gente precisa de outros tentáculos para não ficar só dependente do poder público, ou você acha que isso aí não tem nenhuma implicação direta? Eu vejo assim, não é algo tão preocupante, alarmante, mas a gente deve se preocupar sim, né? Porque a prefeitura é o órgão que está, é o gestor do nosso município, então a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Mas só completando o que o João estava falando, hoje nós podemos perceber que o centro não deixou de ser o centro da cidade pelo movimento das ruas. Né? Você vai na Pelinca, não é aquele mesmo movimento que tem aqui no centro. Né? E falando da questão da geração do emprego, as pessoas quando vão buscar, elas buscam onde tem a oportunidade. Né? Então elas não vão procurar na Pelinca ou procurar aqui ou nas redes que estão vindo de fora, como você deu o exemplo no começo. Então assim, a gente deve estar atento sim a essa questão da prefeitura e investir, né? A questão é só investir. Geraldo, queria que você tratasse então dessas duas abordagens, essa migração, se ela tem algum reflexo ou não, se não existe mais, e a prefeitura também enquanto um dos trens pagadores que influencia diretamente, aquece o comércio. E as firmas, agora me lembrei até de um ponto importante, depois até volto no João. Inclusive as empresas prestadoras de serviço à prefeitura. A gente deve ter hoje mais ou menos 50 mil pessoas, que se botar uma família com 5 vezes 3, 15, teremos 150 mil pessoas intimamente ligadas a empresas que podem estar hoje ou não, futuramente, trabalhando junto. Como é que você vê essa relação dessa empregabilidade com enfoque no comércio? Olha, eu queria louvar aqui a posição do João, porque eu sei que não é uma unanimidade na classe dele, mas eu acho que a visão inteligente mostra que o centro já não é mais um endereço exclusivo do comércio. No entanto, quer dizer, é um endereço que continua merecendo atenção no poder público. A revitalização ela tem que vir para
realmente para dar um upgrade nessa circulação central e no embelezamento da cidade, inclusive, mas a capilarização dos endereços é um processo extremamente saudável e ele deve ocorrer de uma forma tão intensa quanto possível. Se ele puder explodir isso para todos os distritos, eu diria para você que nós estamos aumentando a qualidade do nosso desenvolvimento. Né? O fato isso pode ser também extrapolado de uma certa forma, Cláudio, até para algumas questões setoriais históricas, como foi o setor sucroalcooleiro na década de 60, 70, 80, e hoje já não é mais. Então, quer dizer, não há por que a gente tentar trazer o setor sucroalcooleiro para a importância que teve no passado. Mas isso não significa dizer abandonar esse setor ou desprezá-lo. Né? Temos que valorizar aquilo que nós temos. No que diz respeito ao volume de empregos hoje ofertado pela Prefeitura, eu vejo como uma coisa natural, mas emergencial. É uma coisa saudável quando você trata de um momento onde a empregabilidade está em baixa, onde a população precisa de uma fonte de renda. Acho que isso é um papel do poder público, suprir essa lacuna. Mas isso não pode ser entendido como uma política permanente. Isso traz graves riscos para o futuro, inclusive para o equilíbrio das contas públicas. Né? Nós vivemos um drama recentemente, né, de uma nova partição dos royalties, que colocaria a Prefeitura de Campos em estado absolutamente caótico, né, face à folha de pagamento que ela estava obrigada. Então, acho que isso tem que ser pensado de uma forma a ser estancada hoje e reduzida de uma maneira natural à medida que a própria iniciativa privada for demandando nova força de trabalho. Eu vou até pegar esse gancho, essa dependência dos royalties, que não é uma coisa só de Campos, né, de outros municípios também. Como buscar novas arrecadações ou crescimento das naturais que nós temos para um dia, quem sabe, nós não termos uma dependência tão grande dos royalties como temos hoje? O que fazer para tentar mudar isso? O que fazer para poder reduzir essa dependência? É como, por exemplo, a gente fala muito em Macaé. Macaé hoje tem não tem essa dependência, o nível de dependência que Campos tem. Você acha que é menor do que Por quê? Porque várias empresas se instalaram lá. Lá tem arrecadação de imposto sobre serviço, que, como Cabo Frio também está tendo. Então, a única maneira de reduzir a dependência do royalties é outras empresas se instalando aqui e produzindo riqueza. Fora isso, não tem como. Vou puxar a Flávia, não tem, né, como, só dessa maneira. Como o Geraldo tinha colocado, não vale só o incentivo, né? Como construir essas ações globais para a gente, aos poucos, trazer essas empresas e deixar os royalties um pouco de lado? Dentro da sua colocação em termos de recursos humanos, em termos de captação. A minha linha de pensamento dentro dos recursos humanos, eu penso da mesma forma do João. A gente precisa que as empresas venham para cá. Né? Porque eu não vejo... Campos é uma cidade que ainda precisa se desenvolver muito mais. Né? Hoje a gente pensa em empregos em prefeitura, em grandes empresas. Não. Aí eu volto até ao nosso discurso desde o começo. Essas pequenas empresas também podem gerar grandes empregos, né? Talvez um funcionário não tenha a oportunidade de crescer por ela ser uma pequena empresa, mas já é uma fonte de você deixar de depender de uma prefeitura, né? De você deixar de... Eu estou falando a nível de funcionário público, servidor, né? E não a termos de prefeitura, de gestão. Então, a minha visão é a mesma do João. As empresas precisam vir, se instalar aqui e gerar novas oportunidades. Geraldo, a aplicabilidade dos royalties, na sua opinião, ela precisaria ter algum ajuste, um direcionamento diferente? Qual o trato que falta nos royalties para ele ser, inclusive, visto no cenário nacional? Não só o daqui, o royalties, a figura em si, né? De uma forma mais importante, mais respeitada, digamos assim. Cláudio, eu voltaria para o texto original da lei, né, que restringia a aplicação dos royalties em investimentos e essencialmente em infraestrutura. Né? Nós direcionarmos qualquer parcela que seja dos royalties para custeio ou para alguma outra... Que fugisse dessa questão de estrutura. De estrutura, nós estamos abdicando de preparar melhor o nosso futuro. Então eu acho que o royalty, por finito que ele tem que ter essencialmente essa função. De deixarmos aí para gerações futuras uma estrutura que possa conferir maior facilidade de trabalho, maior facilidade de desenvolvimento
Porque é em cima de uma estrutura anteriormente plantada que o desenvolvimento acontece. Ele não vem junto. Né? Eu dizia ainda há pouco, a atratividade não está no incentivo fiscal, não está em qualquer outra questão pontual. Ele está num conjunto de fatores que formam infraestrutura, e aí não é competência exclusiva do município, é também no município, na medida em que ele tem que fazer o zoneamento do uso de solo, onde ele tem que cuidar da mobilidade urbana. O empresário, para vir aqui, ele vai se preocupar como é que meu empregado vai chegar à minha fábrica, como é que ele vai retornar à casa dele, porque eu quero um empregado descansado e feliz no convívio familiar. Então, se esse empregado leva 4 horas para chegar à minha fábrica, 3 horas para retornar, eu seguramente não vou ter um empregado feliz. No reflexo também, né? Reflete, inclusive, na produtividade do próprio indivíduo. Então, quer dizer, são questões que envolvem o município, envolvem o estadual e até mesmo algumas ações da União. Tem que ser um pensamento integrado para fazer com que a coisa aconteça. E isso vai acontecer tão mais rápido e tão mais intenso possível, quanto melhor for a estrutura que tiver anteriormente preparada. Então, voltando à questão central, os royalties eles deveriam ser direcionados exclusivamente para novos investimentos e para estruturar a nossa cidade para o futuro. Nós temos 4 minutos, eu vou dividir entre os dois. Primeiro você e fecho com o João. Algum acréscimo? Não tenho nada. Eu posso só concluir, né? Segue o relator. Sigo isso. E só mesmo essa questão de... Concordo com os novos investimentos, eu acho que precisa crescer, só sim. Isso. E são as novas oportunidades, né? Pensando no futuro das nossas gerações. Né? Então, de repente, a centralização dos royalties em um setor específico, no caso, a parte estruturante, seria um caminho realmente para o trabalho prévio? Para plantar, para colher depois? Hoje, eu acho que todo governo ele tem que seguir a lei de responsabilidade fiscal. Ele tem teto, né? Aonde ele pode gastar, ele vai ficar ali. E a parte de infraestrutura é essencial, porque quem for procurar alguma cidade ou município para investir, a primeira coisa que ele vai ver é isso. Se há infraestrutura para ele funcionar ali de uma maneira plena e que ele possa ter um futuro dentro do mercado. Porque o mercado não perdoa quem erra. Então ele tem que acertar o seu investimento. E a cidade que oferecer ele a melhor infraestrutura é onde o capital vai correr para lá. Perfeito. Queria agradecer a sua presença, que você fizesse aí as suas considerações finais. Cláudio, eu que agradeço demais por estar aqui, foi um prazer imenso. Contraditoriamente, a polêmica não aconteceu dentro do estúdio, né? Nós três aqui temos um raciocínio bastante alinhado. O desenvolvimento da nossa região ele só vai acontecer de forma efetiva quando todos os nossos prefeitos aqui entendam que eles precisam se juntar para planejar regionalmente. Né? Okay. Isso é complexo, mas não há como mais nós termos a visão paroquial de que São João da Barra pode cuidar dela, Campos dela e Macaé diferentemente. Okay. Temos que pensar junto e trabalhar nas potencialidades e, sobretudo, nas atividades vocacionadas da nossa região que estão esquecidas e desprezadas. Flávia, muito obrigado. Suas considerações finais. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui falando. E o que eu deixo, o meu pensamento para os políticos e para a nossa região é de investir nas pessoas, né? Vamos pensar na área dos recursos humanos, vamos pensar na área do funcionário, vamos investir no que a gente tem dentro da nossa empresa e também investir no que a gente ainda não tem que possa vir, né, para as nossas empresas. Perfeito. João, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu acredito muito na economia, na nossa economia da cidade aqui da região. Acho que nós estamos vivendo um momento ímpar, muito bom, apesar de a nível nacional há todas as dificuldades. E eu sou muito otimista, acho que a cidade só tem a crescer daqui para frente. Estamos terminando o 4º programa da série especial Eleições 2014. Tivemos educação, tivemos saúde, também segurança e espero que você, telespectador, tenha gostado dessa proposta do Grupo de Comunicação Terceira Via TV. Um abraço a todos.